Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. É uma alegria, mais uma vez, poder estar juntos aqui, né? Em minha natureza, ouvindo a voz de Deus, podendo estudar juntos as mensagens que o Senhor Jesus tem revelado para nós. Que tudo seja para a honra e glória dEle. Que Deus possa nos usar como poderosos instrumentos, né, em suas mãos para avançarmos nessa obra tão importante. Cumprimento também os meus queridos irmãos e irmãs que estão em casa nos assistindo. Digo a vocês que é uma honra poder entrar no vosso lar. A senhora White fala que todas as vezes que for possível, é muito importante que nós entremos nos lares das pessoas pelos quais vamos pregar o Evangelho. E é uma alegria e uma responsabilidade tamanha poder compartilhar este momento e poder estar aí na sua casa contigo. Peço do fundo do coração que os irmãos orem para que possamos chegar no mesmo entendimento, no mesmo raciocínio a respeito do tema que nós estamos estudando, que é a unidade da igreja. E para começar, eu gostaria de ilustrar o que nós vamos aprender hoje para as crianças, porque é muito importante fazer isso, e eu gostaria de convidar dois irmãos aqui, o Faustino e a Vânia. Pode ser? Os dois podem vir até aqui, por favor, para que as crianças possam prestar bem atenção e entendermos um pouquinho, de maneira resumida, a mensagem que nós vamos trabalhar hoje. Por favor. Vânia e Faustino, que Deus abençoe vocês. Estamos juntos aqui. Crianças, respondam para mim uma coisa. Vocês conhecem o Faustino, né? Sim ou não? Sim. Muito bem. Vocês conhecem a Vânia? Sim. Eles são iguais ou diferentes? O que vocês acham? Diferentes. Dani, por que você acha que... Dá um motivo para justificar o fato de que o Faustino e a Vânia são diferentes. Mostra para mim uma diferença. Qual é a diferença? O Faustino tem um queixo para cima, para baixo, comprido. E ela tem mais redondinha. Todos os irmãos aqui concordam que essa é uma diferença entre eles, sim ou não? Sim? Tem mais... Josué, fala uma outra diferença entre o seu pai e a sua mãe. Fala uma diferença. O que tem de diferente aqui? Eu acho que eu sou muito crítico, eu estou vendo um monte, mas fala uma só, vai. O papai tem barba. O papai tem barba e a mamãe não, né? Amém por isso, né? Cada um na sua genética, criada por Deus, tem a sua estrutura diferente, sim ou não? Se nós formos olhar pura e simplesmente para a diferença entre eles, nós vamos causar o quê? Nós vamos causar divisão. Mas eu também posso perguntar para vocês, o que os dois têm de semelhança? Onde os dois são iguais? O que torna os dois iguais, Dani? O que você acha? Algo que torna os dois iguais. É mais difícil, né? Mas ela vai chegar no raciocínio, né? Óculos. O óculos ali. Muito bem. Eu acho que duvido que algum irmão aqui tinha pensado nisso, né? Os óculos dos dois tornam os dois o quê, nesse contexto aqui? Iguais, não é verdade? Quando nós olhamos para as diferenças entre nós, nós fatalmente iremos trazer o quê? Divisão. Mas quando nós olhamos para aquilo que nos une, por exemplo, o amor de Cristo, os dois precisam ser o quê? Uma só carne. Quando nós olhamos para esses elementos, nós veremos a união que Deus deseja que nós sigamos. E essa, em tese, é o resumo para a mensagem de hoje. Amém? Muito obrigado, meus queridos, que Deus os abençoe. Irmãos e irmãs, então vamos dar sequência ao nosso estudo, o segundo estudo de hoje. Caso você não tenha visto o primeiro estudo, aconselho que assim o faça, para que nós possamos ter a mesma base. De forma resumida, nós propusemos um acordo de estudarmos, mediante jejum e oração, esse tema da unidade na igreja.
É muito importante isso. E fizemos um convite, seja você pastor, líder de igreja, líder de movimento independente, você membro da igreja, fizemos um convite para que todos nós estejamos unidos em jejum e oração, buscando entender esta unidade que Deus deseja que nós tenhamos hoje, na obra final designada a todos nós. Nós vimos que a harmonia e a unidade sempre foi a vontade do nosso querido Papai do Céu, seja no céu, seja na terra, seja na igreja ou seja na obra que nós estamos seguindo hoje. A unidade e a harmonia é sim a vontade de Deus. E vimos que o que causa divisão, o que causa a desunião e a falta de harmonia entre os cristãos, vimos que não é manter aquele líder na igreja que está divergindo do pastor, não é excluir aquele membro que não está de acordo com a liderança da igreja, não é formar uma outra igreja, não é criticar os pastores ou os líderes e pastores criticarem os ministérios independentes. Essa não é a forma que vai trazer unidade ao povo, mas é sim excluindo o pecado do meio do povo. Nós aprendemos que o que causa a divisão nada mais é do que o pecado. E trabalhamos o verso 2 de Isaías, capítulo 59. Essa, em suma, é a essência da desunião entre o povo de Deus hoje. E precisamos buscar. Então trabalhamos na sequência o contexto de que é muito fácil para mim e para você hoje apontarmos para a nossa igreja, para o nosso grupo, para os ministérios independentes, para os nossos líderes e observarmos as falhas e os erros neles, quando na verdade de suma importância é olharmos para, em primeiro lugar, nós mesmos. Estamos nós unidos com Cristo? Em segundo lugar, precisamos olhar para a nossa família, porque a prosperidade da igreja depende do que é o quê? A nossa casa, o nosso lar. Quando tivermos boas famílias religiosas, nós também teremos bons lares religiosos, boas igrejas religiosas, um espírito de unidade. E daí sim, olharemos para a nossa igreja, para o nosso grupo, onde estamos inseridos. A desunião no grupo que você frequenta, a desunião na igreja que você frequenta. E qual é a sua parte nessa desunião? Não pense você que você está livre disso. Todos nós estamos unidos e dependemos do mesmo conjunto para seguir a vontade do Senhor Jesus. E, em suma, trabalhamos, resumindo aqui, 2 textos muito importantes. O primeiro deles é: o mundo está a olhar com satisfação para a desunião entre os cristãos. Os infiéis com isso se alegram. Deus requer uma mudança entre o seu povo. A união com Cristo e dos crentes entre si é a nossa única segurança nestes últimos dias. Não tornemos possível que Satanás aponte para os nossos membros da igreja dizendo, olha a frase que Satanás aponta: eis como este povo que se põe sob o estandarte de Cristo se odeia entre si. Nada temos que temer deles, enquanto gastam mais esforço combatendo-se mutuamente do que na luta contra as minhas forças. E um outro texto: o mundo é contra nós, as igrejas populares são contra nós, as leis da terra em breve serão contra nós. Se já houve tempo em que o povo de Deus devesse unir-se, é agora esse tempo. Deus nos confiou as verdades especiais para este tempo, a fim de as tornar conhecidas ao mundo. A última mensagem de misericórdia está sendo agora proclamada. Não podemos agora correr o risco de dar lugar a Satanás, nutrindo desunião, discórdia e lutas. Em suma, queridos, este foi o resumo do estudo que tivemos no passado. E hoje gostaríamos de avançar de maneira delicada e abordar alguns pontos que, sem dúvida, são de suma importância, também ainda na fase de estabelecer princípios para podermos avançar juntos. Se tivermos princípios errados, nós chegaremos a conclusões erradas. Então, se você, meu querido irmão que está nos assistindo, crê que a Igreja de Deus é Babilônia, saiba que nós nunca poderemos chegar a um princípio harmônico, porque a Igreja de Deus não é Babilônia. Se você crê, meu querido irmão, que nós devemos lutar com toda a força dada pelo Espírito de Deus
para vencer os nossos pecados individuais. Creia que nós estabelecemos uma base sólida para chegar ao objetivo que Deus deseja a nós hoje, que é revelar o seu caráter de amor a este mundo de trevas. Então, quando nós estabelecemos princípios harmônicos, comuns em nossas ideias, baseadas na Bíblia e no espírito de profecia, nós também chegaremos ao mesmo entendimento no final. E esse é o nosso propósito, estabelecer essas bases. E hoje eu gostaria de estabelecer mais uma base convosco. Então, de maneira muito especial ainda, para mantermos a nossa concentração, eu vou fazer mais uma oração. Se aqueles que puderem, vamos ficar de joelhos para fazermos essa oração. Pai eterno, grandioso Deus, dai-nos entendimento pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Unja os nossos lábios, unja a nossa fronte de entendimento, para que possamos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade que o Senhor deseja para o Teu povo, destes últimos dias da história do pecado. Dai-nos, por favor, discernimento. Perdoa, por favor, as nossas falhas e que em unidade possamos avançar para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos e pedimos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqueles que puderem, vamos abrir a Bíblia juntos em João capítulo 17 e vamos ler o verso 20 ao verso 23. João capítulo 17, do verso 20 ao verso 23. Como diz o nosso querido irmão Silverino, todos estão lá? Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. E diz assim o texto, João, capítulo 17, verso 20 e 23. Parte um trecho da oração sacerdotal, a oração intercessora do Senhor Jesus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E qual é o objetivo disso? Para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam aperfeiçoados em unidade, e a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como amaste a mim. Olha o verso 20. O verso 20 nos dá uma segurança e uma esperança, uma bendita esperança. Essa oração de Jesus, o verso 20 aqui, é dirigida a quem, meus queridos irmãos? A nós hoje, porque nós somos aqueles que iríamos crer em Cristo por intermédio da sua palavra. E nós, sem os discípulos, não podemos caminhar em desarmonia. Nós, com os discípulos, com a igreja fundamentada por Cristo, precisamos ser o quê? Um corpo unido. Precisamos ser um. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós. É interessante notar que Cristo e o Pai são a mesma pessoa, sim ou não? A resposta, não. São pessoas, personalidades o quê? Distintas. Então, assim como o Pai, assim como o Filho possuem personalidades distintas, mas ao mesmo tempo eles são um, em propósito, mente e caráter. Desta mesma forma, eu e você não somos a mesma pessoa. Possuímos temperamentos diferentes, possuímos caracteres diferentes, mas precisamos ser um em mente, caráter e revelando esse amor de Cristo à terra. E esta oração foi feita por quem? Por Cristo. Você já pensou que honra maravilhosa você poder ser um instrumento que irá cumprir a oração que Jesus fez, sim ou não? Já pensou que bênção maravilhosa você fazer parte desse grupo de pessoas que irão, porque está profetizado, que irão cumprir a vontade de Deus, a oração que Ele nos trouxe em João capítulo 17, que possamos orar fervorosamente para isso.
Mas o que chama mais atenção aqui é a finalidade. Qual é o motivo pelo qual Deus pede que sejamos unidos? Olha o texto. Para que o quê? O mundo creia que tu... Queridos, como o mundo irá crer que Jesus foi enviado para salvar os pecadores? Quando nós formos unidos em Cristo e como um povo só. É neste momento que o mundo irá ver e com certeza dirá, de fato, Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que enviou o seu Filho unigênito. É a união, a chave, o segredo para que possamos avançar como uma frente unida, como soldados unidos em Cristo, para revelar esse caráter. Olha só o que a senhora White diz. O texto continua, os irmãos podem também estudar em casa, e o texto diz assim: na unidade da igreja ficará provado que Deus enviou ao mundo seu filho unigênito. Então a prova concreta para que o mundo saiba que de fato Jesus foi enviado está na unidade da igreja. Ainda ela diz: a unidade com Cristo estabelece um vínculo de unidade uns com os outros. Esta unidade é, para o mundo, a mais convincente prova da majestade e da virtude de Cristo. E encerra: bem como de seu poder para tirar o pecado. Isto é muito forte, queridos. Nós aprendemos no estudo passado que o que causa desunião não é o pastor não consagrado, não é o líder do ministério independente que você não gosta, mas é o quê? O que causa desunião? É o pecado. Nós aprendemos que é o pecado que causa a desunião. É a sua má impressão daquela pessoa. É o que você pensa sobre o fulano, beltrano. Isso tudo é uma raiz que nós chamamos de pecado. Então o pecado é que causa desunião. E a prova mais convincente de que de fato Jesus morreu pelos pecadores, de que Jesus veio ao mundo para nos salvar, é o fato de estarmos unidos, bem como de seu poder, o poder de Cristo, para o quê? Tirar o pecado. Veja que óbvio e simples. Se o pecado é o que nos desune, que nos torna separados, quando estamos unidos, é porque aconteceu alguma coisa. O que foi tirado do meio do povo? Quando estamos unidos, é porque o pecado foi tirado. Querido irmão, querida irmã, você pode fazer o que você quiser, enquanto nutrirmos o pecado no coração, enquanto nutrirmos o pecado no meio do povo, não haverá harmonia e união. Não interessa o que você pensa. O que precisa ser tirado para que haja união com Deus é o pecado. E quando o povo estiver unido, aí veremos a prova de que, de fato, Cristo tem o poder do quê? De tirar o pecado. É assim que revelaremos ao mundo o poder de Jesus, na nossa união. Consegue entender a importância desse tema? E por que o inimigo não quer fazer com que isso avance? Por que o inimigo não quer que nós nos apeguemos de fato ao amor de Jesus e fiquemos nos segurando em pequeninas coisas que vão nos tornar diferentes, ao invés de olharmos para as coisas que nos tornam iguais em Cristo? Esta é a essência do Evangelho. Então, ainda avançando, queridos, no nosso tema, a harmonia e a união que existem entre os homens de disposições várias constituem o mais forte testemunho que se possa dar de que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar pecadores. É nosso privilégio dar este testemunho. É privilégio meu e seu dar esse testemunho, fazer parte desse grupo unido. Mas para isto fazer, precisamos colocar-nos sobre a ordem de Cristo. Nosso caráter tem de ser moldado de conformidade com o caráter dele. Nossa vontade tem de ser rendida à sua. Então, trabalharemos juntos sem um
sem um pensamento de colisão, ou seja, em plena e perfeita harmonia. Mas se esta de fato é a vontade de Deus, por que há desavença? Pelo pecado. E quais são as desavenças que nós podemos apontar hoje no meio do povo? Queridos, eu listei aqui algumas de maneira sucinta e delas vêm subtópicos também, de maneira simples. Eu quero só abordar esse tema agora, nesse momento. Mais tarde falaremos sobre isso. Uma delas, pastores e líderes da igreja contendendo entre si pelos mais variados motivos. Na sua igreja, no seu grupo, o seu líder, o seu pastor, está em atrito com os irmãos da igreja? Por quais motivos? Seria isso justificável? Segundo, os líderes de muitos ministérios independentes, acusando-se mutuamente nas entrelinhas e nos bastidores da pregação do Evangelho. Queridos, isso não acontece somente dentro do seio da igreja. Isso também acontece nos ministérios independentes. E os líderes desses vários ministérios, muitas vezes, estão se degladiando entre si. Muitas vezes não fazem isso de forma aberta, mas fazem isso nos bastidores da pregação do Evangelho. E isto é um fator que causa desonra a Deus. Não há diferença nenhuma. A liderança da igreja formal, acusando e tratando basicamente da mesma forma, como dissidentes, todos os ministérios independentes. Isso é um fato que vemos no dia a dia. Tratando todos os ministérios independentes como se fossem iguais. E não são, queridos. E muitos ministérios independentes acusando e criticando de maneira infundada os líderes da nossa instituição. Fato que causa estrita divisão entre o povo de Deus. Estas são algumas das desavenças que nós temos enfrentado todos os dias no nosso meio. Muitas vezes tem até te desanimado a orar a Cristo, mas quero que você tenha esperança no coração. Ore com fervor, buscando o cumprimento da oração de Jesus 17 na sua, na minha, na nossa vida. E é exatamente, muitas vezes, neste afã de querer resolver o problema da unidade da igreja, em que muitos, eles acabam buscando uma unidade a qualquer custo, sancionando o pecado no meio da igreja, já que o nosso objetivo não é repreender o pecado, mas é clamar e gemer pelos pecados que se cometem no meio do povo. Então nós precisamos buscar harmonia em meio ao pecado na igreja. Será que é assim, queridos? Outros, muitas vezes, também tratam o espírito de reprovar o pecado como o espírito de crítica. Seriam a mesma coisa? Lembrem-se, quando traçamos fundamentos errados, nós vamos chegar a conclusões erradas. Ainda temos alguns grupos de pessoas que pensam, na verdade, que só de ouvir a palavra harmonização já se arrepia. Porque a harmonização com a igreja vai fazer com que a obra não avance como tem que avançar. Muitas vezes nos colocamos no lugar de Deus para dizer sobre esse fato. Não pode haver harmonia, senão a obra não avança. A obra é minha, é sua ou é de Deus? Quem tem as rédeas dessa obra nas mãos, queridos? Vamos também refletir sobre esse ponto. E muitos dizem que a igreja, que o povo de Deus está mundanizado. Ao invés de o povo de Deus, a igreja converter o mundo, é o mundo que converteu a igreja. É o mundo que está dentro da igreja. E isto é fator que vai trazer desunião, e é por isso que eu não aceito esses dogmas impostos e por aí vai. Todos esses elementos, que são os mais variados possíveis, resumem de fato a desunião que há hoje. E aí nós precisamos ainda destacar as divergências doutrinárias. Eu creio na humanidade de Jesus desse jeito. O irmão crê daquele. Eu creio que o dízimo é assim, a oferta é assada. E nós nos apegamos a esses elementos e esquecemos do que é de fundamental importância.
que é a salvação em Cristo. Querido irmão, querida irmã, você não vai para o céu porque sabe perfeitamente qual é a natureza humana de Jesus. Mas você vai para o céu porque pelo poder de Cristo você vai revelar o caráter de Jesus na terra. E esse é um fato comum entre todos nós. Não nos apeguemos ao que causa divisão, nos apeguemos ao que causa união em Cristo, deixando para trás todo o peso e o pecado. Corramos, prossigamos para o alvo. Meu querido irmão, minha querida irmã, irmão e irmã. Então eu e minha esposa, estudando em casa, nós entendemos 3 pontos fundamentais para estudarmos juntos. O primeiro deles é, de fato, o que é estar unido à igreja. O que é de fato estar unido à igreja? Precisamos entender isso. 2, precisamos confrontar 3 pontos importantes: maledicência, espírito de crítica e reprovação do pecado. Precisamos entender e distinguir cada um destes elementos. E terceiro ponto, precisamos entender como alcançar a unidade da igreja. Esses 3 fatores são fundamentais para que possamos cumprir e buscar essa unidade pleiteada pelo Senhor Jesus em João capítulo 17. E então, veja só o que a senhora White escreve. Trouxe alguns textos aqui. Pequeninas divergências, acariciadas, levam a ações que destroem a comunhão cristã. Não permitamos ao inimigo alcançar assim vantagem sobre nós. Queridos, quando olhamos para o peso da glória que está reservado para aqueles que fazem a vontade de Deus, como nós vamos chamar as divergências que nós apontamos há pouco aqui e que você talvez tenha aí na sua casa para justificar a sua desunião e desarmonia entre o povo de Deus? Quais seriam talvez as palavras que nós definiríamos? Não são nada. Pequeninas divergências, ao invés de nos unir, corrompem a comunhão cristã trazida pelo Espírito Santo de Deus. Todo que ama a causa da verdade deve orar pelo derramamento do Espírito, e o quanto estiver em nosso alcance, cumpre-nos remover todo obstáculo à sua operação. Prestem atenção, o Espírito não poderá nunca ser derramado enquanto os membros da igreja nutrirem desarmonia e amargura uns contra os outros. Inveja, ciúme, ruins suspeitas e maledicências são coisas de quem? De Satanás. E barram eficazmente o caminho à operação do Espírito Santo. Coisa alguma é tão preciosa para Deus como a sua igreja. Coisa alguma é por ele guardada com tão cioso cuidado. Coisa alguma ofende tanto ao Senhor como um ato que prejudique o que lhe estão fazendo serviço. Ele chamará a contas todos quantos ajudam Satanás na obra de criticar e desanimar. E ainda um outro texto muito importante, ainda nesse contexto. É importante notar que só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito Santo derramado. A união não foi a consequência do Espírito Santo. Houve a união, o perdão de pecados mútuos, o deixar de lado as divergências. Aí o Espírito Santo foi derramado. Onde nós estamos impedindo o derramamento da chuva serôdia hoje, queridos? Onde nós estamos impedindo o cumprimento da promessa de Deus? O mesmo pode acontecer quando? Agora. Com fé peçam a bênção prometida e ela virá. Amém, meus queridos irmãos? Veja que maravilha poder enxergar, abrir os nossos olhos espirituais e entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Rafael, mas então nós temos que
estudar esses 3 pontos divergentes que você listou aí, nós precisamos. E desses 3 pontos virão subpontos que talvez você já tenha pensado ao longo da sua história na caminhada cristã. Mas, para entrar nesse terreno, que é um terreno criado por Satanás, precisamos estar firmados em Cristo. Então eu gostaria de listar 4 pontos que, em resumo, nos unem, nos tornam iguaizinhos. E todas as vezes, querido irmão, presta atenção nisso, todas as vezes que você olhar para o próximo, se você lembrar desses elementos, você jamais verá divisão. Se você olhar com esses pontos, você não vai ver o pecado como algo aceitável, mas odioso, e ao mesmo tempo amando o seu próximo, buscando a união e a harmonia que o Senhor de Jesus tanto deseja. Rafael, eu não acredito nessa união. Queridos, você de fato então crê que poderia haver uma união entre o ser divino como Cristo e a natureza humana? Porque se há de fato algo de mais extremo a nós podermos observar, é o ser divino, 100% divino, se tornar o quê? 100% humano. O mais santo com o mais profano, a nossa natureza, 100% homem, 100% Deus. Essa unidade, houve ou não houve? Você crê ou não crê nessa unidade, queridos? Amém. Precisamos buscar do nosso coração pleno o poder do Espírito Santo. Não deixe a tua natureza carnal tomar conta de quem você é, mas permita que o Espírito Santo domine o seu ser. Vive em espírito, abandone o pecado, busque a cada dia crescer em graça, estar próximos aos seus irmãos, avançando de glória em glória, revelando o caráter do Senhor Jesus. E qual é o primeiro ponto que nós precisamos entender quando olhamos para o nosso irmão? O primeiro ponto é esse. Todos nós, prestem atenção, todos nós somos pecadores, desamparados e o quê? Dependentes. E, portanto, necessitamos de um Salvador. Porque se você está entre o povo de Deus e não crê que você precisa de um Salvador, você não está unido conosco. Porque todos nós, queridos, precisamos de um Salvador. A senhora White assim diz: Jesus tem prazer em ter com Ele tal qual somos. E ela retrata como nós somos: pecadores, desamparados e dependentes. Dependentes da graça de Cristo. Estes elementos, este fato nos torna unidos. Quando olhamos uns para os outros, precisamos entender que necessitamos de um Salvador. Você necessita de um Salvador, eu necessito de um Salvador. E isto nos torna um em Cristo. Então, antes de olhar para a divisão que há entre você e o seu irmão, saiba que esse seu irmão aí, que você está nutrindo ódio no coração, Jesus morreu por ele também. Você não é mais bonito do que ele, a gente diz lá no Paraná. Todos nós somos um em Cristo. Nutre esse amor, essa consideração, você não é diferente, queridos. Prestem atenção. Um segundo elemento que eu também considero muito importante. Todos nós necessitamos do quê? Do batismo do Espírito Santo. Você e eu necessitamos do batismo do Espírito Santo, queridos. Nós somos iguaizinhos nisso. Todos nós estamos aqui dizendo que estamos orando de joelhos prostrados, buscando o derramamento do Espírito Santo em nossa vida. Sim ou não? Sim. Este fato, portanto, é um fato que nos une. Este é um fato, portanto, que nos torna iguais. Olhe para isso e saiba que esse seu irmão aí que está do seu lado
Esse seu irmão que há tanto tempo você tem nutrido contenda e discórdia, ele precisa tanto do Espírito Santo quanto você. E esse fato une. Esse fato não nos torna divergentes. E quando você olha para o irmão A, olhando os defeitos desse irmão, você não está em Cristo. Você não tem os olhos espirituais. Você tem os olhos de Satanás. Porque os olhos espirituais vê o amor, a harmonia e a união com Cristo nas pessoas pelos quais Jesus morreu. Não os erros, porque você também tem erros. Lembre-se, tire primeiro a trave do teu olho, para depois querer olhar o cisco no olho do teu irmão. Queridos irmãos, queridas irmãs, a senhora White assim retrata. Ó, quanto necessitamos todos do batismo do Espírito Santo. Então procederemos sempre no Espírito de Cristo, com bondade, compaixão e simpatia, mostrando amor pelo pecador. Veja, e ao mesmo tempo que aborreceremos o pecado com ódio perfeito. Essa é a unidade que temos que ter. Quando você vê o pecado no seu irmão, você não vê a pessoa pelo qual Jesus morreu. Mas quando você vê a pessoa pelo qual Jesus morreu, você vai olhar o pecado que está trazendo essa divisão e terá compaixão por esta pessoa. Orará por esta pessoa e buscará, pelo poder do Espírito Santo, restaurar a imagem de Cristo nessa pessoa, como você diz que busca restaurar a imagem de Cristo na sua pessoa. Esses fatos, queridos, devem nos unir. Terceiro elemento que nos une. Todos nós fomos chamados para cumprir a última missão dada por Deus, antes da volta do Senhor Jesus. Queridos, embora cumpramos obras diferentes dentro dessa missão, nem todos possuem o mesmo dom. Nem todos estão aptos a cumprir o mesmo dever dado por Deus. Mas todos, seja de maneira coletiva ou de maneira individual, possuem o mesmo poder e a mesma missão. Olha só, nossa missão no mundo não é servir ou agradar a nós mesmos. Devemos glorificar a Deus com Ele cooperando para o quê, queridos? Para salvar pecadores. Essa é a nossa missão. Não é ficar trancado dentro de casa, dentro do seu apartamento, da sua casa, se você ainda está na cidade, ou dentro do seu sítio. Mas você recebe o Evangelho de Cristo para comunicar o Evangelho de Cristo. Assim como o Senhor Jesus morreu na cruz por você e busca a sua salvação, Ele também deseja que você comunique essa mesma esperança dentro do seu lar, para os seus vizinhos de perto e de longe, dentro da sua igreja, perante esse mundo de trevas. Esses fatores nos unem, queridos, não nos separam. O texto ainda continua assim: somos espetáculo ao mundo. Você já conhece essa passagem? Aos anjos e aos homens. 1 Coríntios 4:9. E ela continua citando esse texto. Nossa missão, presta atenção, nossa missão é a mesma que foi anunciada por Cristo no início do seu ministério, como sendo a sua missão. Nossa missão é a mesma missão dada por Cristo no início do seu ministério. E qual é essa missão? Veja, disse ele, citando Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa missão de Cristo é a mesma missão minha e sua hoje. É assim que nós vamos dar a última advertência ao mundo.
temos o dever de levar avante a obra colocada pelo Mestre em nossas mãos. É um dever meu e seu, queridos, podermos avançar, cumprindo essa missão que Deus nos deu. Sabe? E um quarto elemento que nós vimos muito importante para avançarmos em unidade, está nessa citação de Testemunhos 3, página 435.1, na versão digital. O povo de Deus, com estruturas e temperamentos diversos, é unido na qualidade de igreja. Quando estamos unidos na qualidade de igreja, somos um perante o Senhor. O texto é tão claro que eu não vou me atrever a fazer comentários sobre ele, para não colocar uma impressão minha. Deixe o texto falar por si mesmo. Quando estamos unidos na qualidade de igreja, somos o povo de Deus. Mesmo com estrutura e temperamentos o quê? Diferentes. Pense nisso, meu querido irmão. Muitas vezes em nossos corações há coisas inseridas e que nós estamos nutrindo já há algum tempo e que nos impedem de enxergar de fato a pureza do Evangelho. Com uma liberdade espiritual dada pelo Espírito Santo e contando com a tua maturidade espiritual. Presta atenção, tem vários exemplos que nós poderíamos tratar, mas olha esse exemplo. Se eu tivesse pregando aqui e tivesse usando essa Bíblia, o que vem no seu coração? O poder transformador da palavra? Ou se eu estivesse pregando usando essa Bíblia aqui, o que vem no seu coração? O poder transformador da palavra? Precisamos tirar do nosso coração tudo aquilo que nos impede de fato a enxergar a palavra de Deus. Queridos, concentre o foco no alvo, que é o Senhor Jesus. Eu aprendi o Evangelho de Cristo na Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia católica. Não foi nem na Bíblia de Andrews, de estudo de Andrews, e nem na Bíblia White. Foi numa Bíblia católica. Eu dei estudo para os meus pais e os meus pais leram os testemunhos e a vontade do Senhor na Bíblia Ave Maria. Uma Bíblia também de doutrina e tradição católica. E eu te pergunto, só estará no céu aquele que estuda pela Bíblia de estudo Andrews? Ou aquele que estuda pela Bíblia White? Dentro, queridos, deste corpo aqui, ó, tem o nosso Senhor Jesus, que quer transformar e salvar a sua vida. Se apegue nesse poder transformador. Se apegue nessa busca para transformar a sua casa, o seu lar. Essa palavra aqui, queridos, ela tem o poder de nos tornar semelhantes a Cristo. Esse é o amor, essa é a união que Ele deseja a mim e a você. Então, já recebendo aqui a chuva do Espírito Santo de Deus, como essa representação, com esse poder, eu gostaria de convidar os irmãos a de joelhos, fazermos a nossa oração final, preparando-nos, já advirto, desde já, para os próximos 3 estudos, que não serão fáceis, mas pelo poder e a graça de Cristo, iremos avançar juntos e chegaremos na mesma conclusão. Vamos orar? Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pela Tua infinita misericórdia, enviastes o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, por cada um de nós que estamos aqui de joelhos prostrados agora. E este fato, querido Deus, nos torna um em Cristo. Este fato nos torna totalmente dependentes do amor e da misericórdia que o Senhor tão bondosamente
nos concedeu. Pai querido, dai-nos do Teu Espírito para que possamos cumprir a oração que o Senhor Jesus trouxe em João capítulo 17, que lemos hoje. Que para a Tua honra e Tua glória possamos ser instrumentos poderosos em Tuas mãos, a fim de que o Senhor derrame do Teu Espírito sem medida sobre o Teu povo e cumpramos a última e derradeira missão que o Senhor confiou a nossas mãos. Dai-nos discernimento. Por favor, nos ajude a manter em espírito de jejum e oração para entendermos mais sobre a unidade da igreja e qual seja a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Oramos e pedimos essas bênçãos, querido Pai, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.